Irmãos e irmãs, então, dando sequência ao nosso estudo no livro do Eclesiastes, vamos lá para o capítulo 7. Hoje, os versos 23 ao 29, tendo como tema reconhecendo-se pecador. Penso que este é um assunto de vital importância e relevância para as nossas vidas. Eu creio que nós deveríamos desenvolver uma teologia bíblica, olhando então para as Escrituras, desenvolver uma teologia bíblica a respeito da confissão de pecados. Isso é sumamente importante. A Bíblia está repleta, recheada de capa a capa, tratando deste assunto. Tanto que começa a Bíblia, no capítulo 3, já temos o relato a respeito da queda do homem, do pecado, da desobediência do homem em relação a Deus. E vamos percorrendo toda a Bíblia. Quando chegamos no Apocalipse, o final de todas as coisas, tudo que é registrado no livro do Apocalipse, o fim dos tempos, por conta de quê? Por conta do pecado, por conta da desobediência para com Deus. E esse tema, então, até mesmo o sábio Salomão vai tratar dele nesses versos, como já tratou nos versos que antecedem, não é? E que nós pudemos tratar deles na semana passada. Então diz-nos assim, a partir do verso 23 do capítulo 7 de Eclesiastes: tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez, loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Salomão, então, segue na sua análise, começando no versículo 3, ele diz assim: tudo isto experimentei pela sabedoria. O que ele já havia descrito nos versos anteriores e no que ele vem falando no decorrer do livro. Tudo isto experimentei pela sabedoria. Salomão era um homem sábio. Ele havia recebido de Deus sabedoria, como nós podemos ver no relato, ou no registro lá no livro dos reis. Ele já havia recebido de Deus sabedoria acima de qualquer outro, para governar e para julgar o povo de Israel, o povo no qual ele foi feito rei. Sabemos que Salomão chegou a ficar até mesmo famoso no seu próprio tempo, por conta da sua grande sabedoria. Nos lembramos aqui daquele caso das 2 mulheres, não é? Com um filho. Na verdade, tiveram cada uma delas um filho, mas um deles morreu. E aí, uma das mulheres, chegando para o rei julgar, disse: não, este filho é meu. E a outra disse: não, esse filho é meu. Não é? E aí ele fez aquela grande proposta, não é? Vamos então partir ao meio. Cada um fica com uma parte e pronto, está resolvido o problema. Aí uma das mulheres disse: não, eu prefiro meu filho vivo, não é? Pode entregar a ela. E aí então Salomão, pela sua sabedoria, entregou o filho à mãe verdadeira. Isso trouxe a Salomão grande notoriedade, não somente neste ato de sabedoria, mas na maneira como ele agia, demonstrando então, vinham gentes de outros lugares, de outros reinos, vinham para verificar esta sabedoria
de Salomão. Em 1 Reis 3,12, diz-nos assim: farei o que pediste. Ou seja, quando ele foi feito rei, ele vai diante de Deus e faz um pedido a Deus. E aí, então, ele pede sabedoria para poder governar. Então, o registro de Reis diz assim: farei o que pediste. Eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti, e depois de ti nunca haverá. Segundo a palavra de Deus, Salomão foi o homem mais sábio da terra. Não houve homem mais sábio do que ele antes, e nem depois viria a ter um outro. Claro que não vamos comparar a Cristo, obviamente, a homens como nós. Em 1 Reis 4,30 nos diz assim: a sabedoria divina outorgada a Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, e maior do que toda a sabedoria do Egito. Portanto, o mundo conhecido na época. Eclesiastes 1,16, aqui mesmo Salomão vai registrar o seguinte: então fiquei meditando, ora, aqui estou eu com tanto conhecimento acumulado, que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Tudo isto experimentei pela sabedoria. Salomão era um homem sábio. Mas olha o que ele disse nesse versículo 23. Ele já era sábio, ele já tinha esta bênção, esta graça de Deus. Mas olha o que ele diz: tornar-me-ei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. Não é interessante? Não é intrigante? Já era sábio. Sabedoria acima de tantos e de tantos outros. Mas aqui está o registro e a declaração de alguém verdadeiramente sábio. Alguém com a sabedoria de Salomão declara que deseja ser sábio, mais sábio ainda. Portanto, queridos, a verdadeira sabedoria está em reconhecer que não sabe tudo. Na medida em que eu digo que sei, fecho as portas. Nada mais entra, nada mais penetra, pois eu já sei. Não tenho mais necessidade de saber. Não admito que não sei. Fecho as portas. A verdadeira sabedoria natural está em reconhecer que não se sabe tudo. Mas ele continua dizendo, nesse primeiro verso: mas a sabedoria estava longe de mim. Claramente Salomão admite aqui alguém mais sábio do que ele. Apesar dos textos bíblicos que acabamos de ler, que não houve homem mais sábio do que ele antes dele, e não haveria homem mais sábio que ele depois, ele vai dizer que a sabedoria, que ele deseja ser mais sábio, mas que a sabedoria de fato estava longe dele. Claramente Salomão então admite que há alguém mais sábio que ele, e que a sabedoria de Deus é simplesmente por nós, naturalmente. A sabedoria de Deus é algo inatingível. Vamos olhar lá em Romanos 1:22? Romanos 1:22. Paulo mostrando a vida do homem, a vida do ser humano. Como é que ele pensava, como é que ele vivia, como é que ele agia. Romanos 1:22 nos diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A humanidade que se considera sábia, a humanidade que se considerava esperta, a humanidade que se considera sabedora de todas as coisas, é chamada, é vista, é registrada nas Escrituras como louca. Aquele, portanto, que se considera sábio por si mesmo, é visto nas Escrituras como louco.
demente, que é o que quer dizer louco ou loucura aqui. Alguém fora do senso. Mas Paulo vai dizer nos Romanos, lá no capítulo 11, no versículo 33. Por que a sabedoria estava longe de Salomão? Por que ele reconheceu isso? Ele percebeu isso? Romanos 11:33 diz assim, ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Profundidade. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A sabedoria de Deus, ela é inalcançável pelos nossos próprios esforços. A sabedoria de Deus, ela é nos revelada e disponibilizada através de Cristo, por meio de Cristo. É a pergunta que Salomão faz aqui no versículo 24. O que está longe e muito profundo, o que está longe, distante, se olharmos para o horizonte, olhamos para o mar, olhamos no horizonte para o mar, os nossos olhos não alcançam mais. Olhamos a profundidade, conseguimos observar, perceber, avaliar, analisar a profundidade do mar. Há lugares no mar tão profundos que até hoje o homem não conseguiu chegar. Os equipamentos mais modernos não conseguiu chegar. Tanto é que o profeta vai dizer para nós, onde é que Deus lança os nossos pecados? Quando confessamos, quando nos arrependemos, Ele lança no profundo do mar. É uma figura muito interessante, não é? Por que Ele lança lá? Porque nós não podemos chegar lá para pegá-lo de volta. Para de fato mostrar, não é? Que Ele esquece. O que está longe e muito profundo, quem o achará? É impossível para o homem, por suas próprias forças, encontrar a verdadeira sabedoria. Colossenses, no capítulo 2, no verso 3. Colossenses 2, verso 3. Nos diz assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem? Se nós olharmos no versículo 2, vai nos dar a resposta. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Onde é que está a verdadeira sabedoria? 1 Coríntios 1, de 23 a 25, nos dizem assim: nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Onde está a sabedoria? Quando Salomão diz: tornar-me-ei sábio, onde é que ele deve buscar? Onde é que ele deve procurar? Onde é que nós devemos procurar? Onde é que nós devemos buscar? Voltando lá para Eclesiastes, versículo 25.
Ele diz assim: apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Nesse verso 25, nós podemos ver aqui que Salomão não desiste da sua busca. Ele se empenha. Ele vai atrás. Por mais que ele conhecesse o mundo, a criação, por mais que ele conhecesse as ciências, por mais que ele fosse o homem mais sábio que já pisou nesta terra, por mais sábio que ele fosse, Salomão, de fato, queria mesmo decifrar o íntimo do seu próprio coração. Ele queria compreender a origem da perversidade, da malignidade e da vileza dos seus próprios pensamentos e atos. Nos versículos anteriores, que nós estudamos a semana passada, ele vai dizer para nós aqui no versículo 20, os irmãos se lembram? Ele vai dizer assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Salomão estava analisando e avaliando as pessoas no mundo. Ele percebeu, ele viu com muita clareza que não havia nenhum homem, nenhuma pessoa justa. Ele, na sua análise, na sua investigação com relação à humanidade, às pessoas que estavam ao seu redor, fossem pessoas da nobreza, da sua própria família, fossem os seus servos, fossem o próprio povo, ele observando a atitude, a vida exterior dessas pessoas, pois ele não podia olhar o coração, ele viu que não havia nenhum homem justo. Mas isso não satisfez o seu coração. Ele aplicou-se em conhecer, e a investigar, e a buscar a sabedoria e o juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é a insensatez, e a insensatez é loucura. Ele queria olhar, ele queria entender o seu próprio coração. Portanto, essa relação não existe. Quanto mais sábio, menos pecador. Quanto mais sábio, melhor. Quanto mais conhecimento eu adquiro, melhor pessoa eu sou. Essa relação não existe. Não é através da sabedoria que eu vou ter conhecimento de mim mesmo. A sabedoria natural, a sabedoria das coisas, do entendimento e conhecimento das ciências. Mas então ele fez essa pesquisa, ele se aplicou, ele foi atrás, ele não desistiu, ele perseverou. No verso 26, ele diz que achou alguma coisa. Ele diz assim: achei coisa mais amarga do que a morte. Mais amarga do que a morte. Podemos imaginar isso? E o que foi que ele achou? A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Por que será que Salomão trouxe esta figura? Trouxe este exemplo da mulher? O pecado, a perversidade de Salomão foi personificado numa mulher que age como um caçador que prepara a isca para atrair a presa e como um laço ou rede o prende, sendo muito difícil escapar. Por que será que Salomão trouxe essa ilustração? Penso, queridos, que ele trouxe este exemplo da sua própria experiência, da sua própria vida. Como nós sabemos, Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas.
Penso que ele entendia muito bem a questão da mulher na vida dele. Não é mesmo? Ele vai dizer que é pior do que a morte, não é pior do que o amargor da morte. É essa mulher. Pior do que o amargor da morte é envolver-se e se deixar levar pelos encantos de uma mulher adulta, maliciosa. E no caso de Salomão, como já acabamos de ver, foram muitas. Ele se aliou, ou ele se casou, ou ele trouxe para si tantas mulheres. Talvez por interesse militar, associação com outras nações. Talvez por interesse político e econômico, por conta dessas mesmas questões. Ou até mesmo pela busca de um prazer desenfreado. Salomão, mesmo sendo o sábio homem que foi, ele caiu em ciladas. Essas mulheres, como diz-nos o texto bíblico, levaram Salomão, por exemplo, à idolatria. Fizeram com que Salomão erguesse altares para os deuses dela. Irmãos e irmãs, a que ponto chega a perversidade humana? Não só de Salomão, sábio, recebeu a sabedoria de Deus para conduzir e governar um povo, fez fama a sua sabedoria, vinham ao seu encontro. E ele se deixa levar pelas mulheres. Imaginemos os pais dessas moças, desses príncipes, né? Dessas princesas, na verdade, desses reis, dos povos vizinhos, entregando a sua filha como forma de adquirir ou de conquistar o rei Salomão, a amizade desse rei, benefícios de um comércio, proteção militar. Imaginemos a perversidade do mundo. Salomão, ele olha para dentro de si e ele percebe, ele vê, ele traz o exemplo de uma mulher adúltera. Ele não está falando mal de todas as mulheres, que se nós formos olhar, e nós vamos ver no próprio Eclesiastes, que ele fala bem delas. No livro de Provérbios, escrito por Salomão, está repleto de palavras falando a respeito da mulher. O livro de Cantares, não é? Está repleto também de elogios à mulher. Ele não é contra a mulher de forma alguma, mas ele está falando aqui de si. Ele está falando de algo que o cegou, de algo que ele deixou-se enredar. Irmãos e irmãs, o que é que nos cega? Qual é o pecado que nós caímos? Qual é a armadilha que nós caímos? Você vai tratar disso aqui, não é? A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Que armadilhas nós podemos cair? Onde é que está a nossa fraqueza? Por isso eu disse no princípio que devemos desenvolver uma teologia da confissão. Pois se nós devemos ser como Salomão. Devemos procurar, investigar, avaliar, analisar a
perversidade, o pecado, a sua malignidade. Devemos olhar isso, e não no outro, mas em nós. Pois isso é sábio fazer. É loucura, é insensatez imaginarmos, pensarmos que não temos pecado. Podemos não ter esse tipo de pecado de Salomão. Podemos ter outros. Qual é a nossa fraqueza? Quer uma dica? Para identificarmos a nossa fraqueza? A dica é, uma delas, aquele pecado que eu identifico muito rapidamente no outro, dá uma olhadinha lá se não é o seu. Quando nós entendemos uma profissão, por exemplo, como a do médico legista, para fazer o exame cadavérico, não é? Para se saber a causa mortis do Instituto Médico Legal, eles não contratam um pedreiro. Mas eles contratam quem? Um médico. Pois o médico é que entende da saúde, entende do corpo humano, entende do funcionamento. Então, eles contratam um médico para avaliar, analisar qual foi de fato a causa mortis. É alguém que rapidamente, não é? Com exames, enfim, com entendimento, com a ciência, estudou para aquilo, tem prática daquilo, vai identificar. Abre o corpo e verifica lá o que aconteceu. Identifica rapidamente, porque tem conhecimento. Penso que para nós identificarmos algumas das nossas fraquezas, alguns dos nossos pecados, aonde nós podemos cair, se estamos na beira do abismo ou não, se somos rápidos para identificar o pecado no outro. Qual pecado que eu identifico no outro? Se eu identifico rapidamente, isso é um sinal que pode ser o meu pecado. Eu preciso fugir dele, preciso largá-lo. Não vou colocar o pé no laço. Não é? 1 João 2,16 vai dizer para nós, 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que é a concupiscência da carne? É a satisfação da nossa carne, é o prazer da nossa carne, é fazer aquilo que desagrada a Deus. O que é a concupiscência dos olhos? É por onde entra, de fato, o pecado, é onde aguça o nosso prazer, é pelos olhos, é por aquilo que vemos. Não foi assim com Eva? Olhou o fruto e viu que era bonito, bom. Chamou a atenção. O estético. Preciso cuidar disso. E a soberba da vida? A soberba da vida é esse pecado que é quando não vemos o vazio real que há nas coisas do mundo. Salomão vem dizendo isso desde o começo do livro. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele fala aqui das riquezas, ele fala de poder, ele fala da própria sabedoria em algum ponto. Vaidade. E quando nós não vemos nas coisas que o mundo oferece, vemos que essas coisas são vazias por si só, nós podemos estar caindo na rede, caindo na armadilha. E é muito interessante porque nós pensamos a respeito
de um caçador, de um pescador. Não é? E nós devemos pensar isso com relação ao pecado, com relação ao diabo, a Satanás, o que ele faz. O pescador pega um anzol e coloca uma minhoca, coloca uma comidinha lá, não é? E o peixinho vem. Ele não enxerga o anzol. Um passarinho. Quem é que já fez gaiolinha para pegar passarinho? Não é? Coloca lá um milhozinho, coloca lá uma comidinha, e olha que o passarinho entra lá, solta, sei lá, a hastezinha que está segurando, cai em cima dele e fica preso. Ele não enxerga o todo, ele não enxerga a isca, ele é enredado, enganado. E aí o pecado é desse jeito, nos pega, não tomamos atenção. Quanto mais longe de Deus, menos sábios, menos olhamos para dentro de nós mesmos, menos olhamos para o nosso próprio eu, para o nosso próprio pecado. A sabedoria alguma, mesmo a maior de todas, pode por si só livrar-nos do pecado e da malignidade do nosso próprio coração. Por mais sábios que sejamos, não vai nos livrar. Por isso, cuidado. Colossenses 3, 5 e 6 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É por isso, isso é natural em nós. Nós nascemos assim. Nós nascemos pecadores. E nós somos bons nisso. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E Paulo vai dizer aqui alguns pontos, muitos deles falando até com relação a Salomão, vamos dizer assim. Faça morrer prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Interessante, Paulo está dizendo isso a uma igreja, a gente convertida. Fuja disso, faça morrer, mate a sua natureza terrena. Para isso eu preciso identificar, para isso eu preciso estar atento. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Se eu acho, não, comigo não, isso não me pega, nesse pecado eu não caio. A soberba precede a ruína. Tomemos cuidado. Ele segue dizendo, no versículo 26, quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. O que significa o ser bom aqui diante de Deus? Ser justo diante de Deus? Alguém que conhece a Deus, alguém que busca a Deus, alguém que ama a Deus, alguém que sabe quem é Deus e que ele odeia o pecado, alguém que reconhece em si mesmo essa natureza pecaminosa e que, portanto, vai buscar, por amor a Deus, pelo poder do próprio Deus, pela graça de Deus, é que nós não pecamos, gente. Eu não caio numa cilada do diabo, não porque eu sou bom, esperto, inteligente, porque eu sou hábil. Nós não caímos, nós não pecamos por conta da graça de Deus. Nós não somos bons por nós mesmos.
A glória, portanto, tem que ser dada a Deus e não a nós. Se eu não sucumbir ao pecado, devo glorificar, agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Pois não é assim que fazemos a oração do Senhor? Chamada a oração dominical? Exatamente isso que nós oramos lá. Nós pedimos a Deus para não cairmos nas tentações. Essa deve ser a nossa oração. E quando nós não caímos, devemos fazer o quê? Agradecer. Reconhecer que o Senhor nos livrou, nos cuidou, e não nos permitiu que caíssemos. Nós vemos aqui, então, quem for bom diante de Deus vai fugir, mas o pecador vai ser o seu prisioneiro. Nós vemos aqui o exemplo de José com a esposa de Potifar. Lembra-se da história? José chegou a ser o segundo lá no Egito, não é? E aí um dos líderes, um dos governantes, Potifar, entregou para José cuidar das suas coisas, da sua casa, administrar a sua casa, a sua riqueza, os seus bens. Mas diz o texto que José era formoso, era um homem formoso, era um bonitão, era um jovenzinho bonitão. E a esposa de Potifar se engraçou para o lado dele. E vinha se oferecer para ele. Diz o texto claramente: deita-te comigo. E aí José vai dizer assim: não posso. Por respeito ao meu Senhor, mas por amor a Deus, eu não posso fazer isso. Honrou a Deus, desviou-se do mal. Versos 27 ao 29. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres, não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Qual foi a principal descoberta de Salomão? Está no final, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Salomão comparou coisas com coisas. Salomão olhou e viu que entre 1000 homens havia um bom. Qual que é a porcentagem de 1 para 1000? 100 homens é 10%, não é? 10 homens é 1%, não é isso? Um homem é quanto? 0,1%. É pouquinho, não é? É muito pouco. Mas ele diz que mulheres, ele não viu nenhuma. Ele está falando da humanidade, gente. Ele não está falando mal das mulheres, por favor. Nós já dissemos isso. Não é? Ele está se relacionando, ele está falando a respeito de toda a humanidade. Como eu disse há pouco, não é mesmo? No livro de Provérbios ele fala das mulheres. Vai dizer lá em Provérbios 31, a mulher virtuosa, não é? Uma linda declaração de Deus a respeito, né? Através de Salomão, a respeito de uma mulher. E outras partes das Escrituras também. Mas ele está falando exatamente isso. Em relação à humanidade, ele não viu ninguém bom, ninguém reto, apenas um. E quem será que ele viu que era bom? Nós já vamos chegar lá. Deus fez, queridos, a humanidade perfeita, quando ele vai dizer aqui, eis, no 29, eis que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Certamente Salomão está se lembrando aqui da declaração de Moisés, lá no livro do Gênesis, a respeito da criação do homem e da humanidade. Nós sabemos que o homem foi criado perfeito. Eis que tudo que Deus fez era bom. E quando ele fez o homem, ele disse que era muito bom. Falando exatamente disso, da perfeição da humanidade. Portanto, queridos, Deus não pode ser culpado ou acusado do mal e pela impiedade que há no mundo. Deus não pode ser acusado disso. Salomão descobriu isso a partir da observação que fez dos atos da humanidade e da percepção do seu próprio coração. Lá em Gênesis 3, 5 e 6, tem um relato a respeito
momento da queda do homem. Mostrando lá que Eva e o seu querido marido, o Adão, queriam usar de astúcia, de esperteza. Eles desejaram, por influência de Satanás, serem sábios. Como Deus. O diabo disse para ele: não, o negócio de morrer não é. Se você comer desse fruto, você não vai morrer, não. Deus aqui não quer que vocês sejam iguais a ele. Adão e Eva estão muito espertinhos, muito astutos, pensando consigo mesmos, comendo. Ao invés de eles se tornarem sábios, quando eles comeram e tomaram do fruto e desobedeceram a Deus, eles passaram a experimentar a dor. Não havia dor de parto, não era para ver. Diz Deus na sua palavra, lá em Gênesis: multiplicarei as dores do parto. Sofrimento que não havia, passaram a sofrer. O suor do seu rosto, agora você vai ter que adquirir o pão de cada dia. E a partir de agora vocês vão morrer. Não morreram imediatamente, por conta da graça de Deus, fisicamente, mas morreram espiritualmente. Separação de Deus. Foram expulsos do jardim. Muito espertos, muito astutos. Sendo expulsos da presença de Deus por causa dos seus pecados, eles se multiplicaram e povoaram a terra. Mas agora cheios de si mesmos, e nós podemos ver isso lá em Gênesis 4, pensando eles serem sábios, astutos, planejaram controlar seu próprio destino construindo uma cidade, que deu origem à agricultura, às artes, à tecnologia. Não deu certo, por conta que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. Gênesis 6, capítulo 5. Então Deus, para amenizar o problema, enviou um dilúvio, um grande dilúvio. Mas também isso não resolveu o problema. Quantas pessoas sobraram da humanidade toda? 8 pessoas. Interessante que sobraram 8 pessoas. Noé, homem de Deus, cheio de fé, e os seus filhos com as esposas. 8 pessoas, povo de Deus. Mas o que aconteceu? Começou tudo novamente. Porque o pecado já estava implantado na natureza humana. Aconteceu tudo de novo. Multiplicaram-se na terra novamente. Então o que eles fizeram? Podemos continuar lendo o relato lá em Gênesis. Então eles planejaram e começaram a construir uma torre que chegasse até o céu, para que com isso eles ficassem unidos e os seus nomes fossem célebres e ficassem marcados na terra. Não foi isso que aconteceu? Não era esse o desejo deles? Vamos construir uma torre, vamos ficar mais perto de Deus. Assim também o nosso nome vai ficar conhecido. Muito inteligentes, muito, não é? Amáveis esses homens todos. Mas o que aconteceu? Não deu certo de novo. O que Deus fez? Confundiu a língua deles. Vocês não podem mais se comunicar. Não vão mais poder construir nada. Não vão conseguir se entender. Espalharam-se, portanto, foram espalhados pela terra. Não conseguiram construir a torre. Queridos, a mensagem que fica para nós hoje é que a sabedoria por si só não nos satisfaz. Não nos dá alegria plena. Apesar de tanto conhecimento, tantos avanços na ciência, há alguma coisa que incomoda demasiadamente o homem e a humanidade em geral. Incomodava Saul. Incomoda a todo homem, a todo ser humano. É o problema do pecado. É o problema do pecado pessoal. É a desobediência a Deus. Pois Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E o homem aqui quer dizer a humanidade. O homem aqui quer dizer eu e você. Devemos reconhecer que o único
que é bom é o próprio Deus. Não foi assim? Não foi essa a resposta que Jesus deu à entrevista com o jovem rico? O jovem rico, muito religioso, conhecedor das Escrituras, chega para conversar com o mestre, com Jesus, já muito conhecido na sua época. Chega o jovem rico e diz assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, já conhecendo o coração, já sabendo qual seria o desenrolar da conversa, diz para ele: bom, por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Bom só existe um, que é Deus. Jesus é Deus. Jesus reconheceu na palavra daquele jovem rico, de que aquele jovem rico não estava reconhecendo a Jesus como Deus. Já começou por ali o erro deste jovem. Salomão, queridos, aqui nesse texto nos ensina a reconhecermos que somos pecadores. Que na verdade, queridos, Salomão nos mostra aqui, como toda a Escritura, que nós somos perversos, insensatos, e que há somente uma maneira de nós nos livrarmos das ciladas do diabo e da pior das suas consequências. Qual é a pior das consequências do pecado? É a morte. E não é a morte física, é a morte espiritual, é a separação de Deus. Quero ler com vocês o Salmo de número 51. O Salmo de número 51 é o relato da vida de Davi, do seu pecado, de quando ele reconheceu após a palavra do profeta Natan, que veio de Deus para ele. Quando Davi planejou, mas antes disso, ele, no alto do seu palácio, ele olha para um determinado lugar e vê uma mulher se banhando. Olha a isca. Será que aquela mulher não sabia que o rei ia sempre fazer uma visitinha na sua sacada e dar uma olhada na sua cidade? Como é que uma mulher naqueles tempos ia tomar banho num lugar aberto, onde pudesse o rei ou alguém, quem quer que fosse, enxergá-la? O rei, muito que descuidado, vê aquilo e deseja, e manda trazer a mulher, e comete adultério com ela, e ela com ele. Depois ele manda matar o marido dela, Urias. Planeja o assassinato de Urias. E ele achava que estava tudo bem. E ele não via, ele não reconhecia. Até que Deus manda. E Deus foi gracioso. Deus foi misericordioso. Deus foi atrás do seu servo. E contou aquela historinha que nós sabemos. Você já não tem tantas ovelhas? Por que você vai pegar a ovelha do vizinho? Você vai pegar a ovelha do servo? Só tem uma. Você tem quantas você quiser aqui? Você vai pegar aquela lá. O que você faria com esse homem, Davi? Eu mataria. Mas esse homem é você. Então ele escreve esse salmo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga
apaga as minhas transgressões. Queridos, eu quero que nós façamos essa oração como se fosse nossa. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Que seja essa a nossa oração, buscando compreender, saber quem nós somos, a perversidade que há no nosso coração, mas que nós temos um Redentor, que nós temos a quem buscar. Antes de tudo isso, Ele veio ao nosso encontro. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, veio atrás de nós, cheio de graça e de misericórdia. Para encerrar, queridos, em 1 João, no capítulo 2, nos versos 1 e 2, nos dizem assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo